empreendedor e empreendedora capixaba, seja muito bem-vindo a mais um episódio do podcast Sebrae On. Esse podcast realizado pelo Sebrae Espírito Santo que traz temas ligados ao vasto universo do empreendedorismo. Hoje aqui a gente vai falar sobre um assunto super legal: crédito, dinheiro, bufunfa, aquilo que tantos empresários precisam acessar no dia a dia para fomentar e ampliar suas empresas. E às vezes tem algum tipo de dificuldade. A gente vai contar com a participação aqui da nossa querida Patrícia Queiroz Fontes, analista Sebrae, gestora do programa Conexão Financeira, e temos a honra de receber hoje em nosso podcast o superintendente do Banco do Nordeste, Regional Espírito Santo, Lourenço de Oliveira. Muito obrigado, Lourenço. Muito obrigado, Patrícia, pela presença de vocês. Muito obrigada, Bernardo. Agradecer, mais uma vez aqui, trazendo um assunto tão importante para o empreendedor. E agradecer a participação do Banco do Nordeste, já é um parceiro do pequeno negócio, é um parceiro do Sebrae, e obrigado pela oportunidade. Eu que agradeço esse canal aqui para a gente poder mostrar o que nós temos a oferecer, e agradeço a vocês, Sebrae, que a gente já tem uma parceria aqui e em todo o Nordeste. Maravilha. Pessoal, é isso, né? Hoje a gente vai falar sobre um tema essencial, né? O desenvolvimento dos pequenos negócios passa diretamente pelo acesso a crédito, né? Mais especificamente hoje, a gente vai falar sobre o papel do Banco do Nordeste como parceiro direto das micro e pequenas empresas capixabas. Você pode estar com essa dúvida, mas o banco chama Nordeste. Por que a gente está falando dele aqui no Estado do Espírito Santo? A gente vai explicar isso aqui para vocês, tá bom? A gente vai entender os desafios enfrentados por empreendedores, conhecer um pouco as soluções ofertadas pelo banco, como, por exemplo, em programas como o Crédito Amigo, que é um programa que tem mudado vidas aí, né? Vamos direto ao assunto, pessoal. Ó, a gente sabe, Patrícia, que acesso a crédito é um dos principais gargalos das micro e pequenas empresas, não só capixabas, como a gente está falando a nível Brasil, né? Às vezes as altas taxas de juros, às vezes excesso de burocracia ou a falta de garantia. A maioria das vezes isso atrapalha ou impede o microempresário de acessar crédito, capital de giro ou alguma coisa ligada à expansão. No Espírito Santo, milhares de empreendedores enfrentam esses desafios diariamente. E é nesse cenário que instituições como o Banco do Nordeste se destacam e fazem a diferença em oferecer créditos mais acessíveis, mais direcionados, não é isso? O que eu queria saber de você, Patrícia, inicialmente? Na sua visão, por que o acesso a crédito no Brasil ainda tem uma divisão de ser tão difícil de ser alcançado? Isso, é assim, realmente as pessoas enxergam o crédito como uma forma muito difícil. Para isso, a Lei Geral hoje da micro e pequena empresa favorece e estimula exatamente a criação de um ambiente de negócio propício para que o pequeno negócio seja tratado de forma diferenciada. Não é possível a gente tratar uma grande empresa onde tem todas as suas exigências contábeis, todas as garantias, da mesma forma para o microempresário. Então, o que o Sebrae, então, faz? A gente estimula o planejamento para que o acesso a crédito seja feito de forma orientada, assistida e assertiva. É importante que o empresário, para que ele possa se preparar para as grandes dificuldades que ele vai enfrentar, que não são barreiras e não são questões de dificuldade, e sim são meios para que a instituição financeira possa fazer a entrega deste crédito. A gente está falando de crédito, estamos falando de confiança, estamos falando de acreditar no negócio. Então, o pequeno empresário, ele se planejando da melhor forma, se organizando para acessar o crédito, ele pode tornar esse acesso ao crédito de forma mais fácil. Então, o Sebrae faz exatamente esta orientação. Hoje estamos aqui exatamente para trazer essa informação para o cliente. Planejamento também passa por meio de informações. Quanto mais informações, mais preparado o empresário fica para acessar o crédito. Basicamente isso, né, superintendente? A gente identifica isso aí, a questão de a formalização das empresas no Brasil é muito demorada, né? A questão também das altas taxas de juros para as empresas que estão iniciando, em pequenas empresas, também há uma dificuldade em garantia, que é o que a gente vai tentar resolver com o FAP, né? Então, assim, esses são problemas estruturais que a gente vê, e a falta de planejamento. Os empresários, a gente não, às vezes não sabe para quê, por quê. Por quê. Ele só quer acessar. Tem pessoas que chegam e
tem dinheiro para quê? É. Né? Então, na realidade, falta um planejamento e isso a gente identifica que há um grande número, a mortalidade das empresas, pequenas empresas, é muito grande, né? O índice de mortalidade. Eu acho que o Banco do Nordeste, nós temos taxa diferenciada para quem está iniciando. Um convênio desse como o FAMP são ações que fortalecem ao empreendedorismo, principalmente das pequenas empresas. Perfeito. Superintendente, eu vou passar a bola para você agora por causa do seguinte, né? Eu queria saber um pouquinho como que surgiu o Banco do Nordeste, né? Qual a sua missão institucional? Qual o público-alvo? Por que chama Banco do Nordeste, mas tem atuação aqui no Estado do Espírito Santo? Até onde vai a atuação aqui no Estado do Espírito Santo? Conta pra gente um pouquinho sobre isso, superintendente. O Banco do Nordeste é um banco público federal. É uma instituição de atuação regional que opera o FNE, que é o nosso principal fonte de recurso. É o Fundo Constitucional do Nordeste, que pode ser aplicado em toda a área da SUDENE. Então, são 9 estados no Nordeste, mais norte do Espírito Santo, que abrange 31 municípios, e o leste e norte de Minas. Então, esse é o nosso forte. A gente pode atuar com crédito comercial também fora da área da SUDENE. Mas o nosso diferencial e a nossa ação de desenvolvimento é o Fundo Constitucional, carro-chefe. Seria o quê? O Banco do Nordeste ele funciona como o operador dos recursos que desenvolve a região da SUDENE. Seria o FNE. O Banco do Nordeste foi criado, tem mais de 70 anos, né? Ele tem a sede no Ceará. No Espírito Santo, nós estamos desde 98, começou a se operar com a agência de Teixeira de Freitas, ainda na Bahia. Em 2004, abriu a agência de Colatina, depois Linhares, abriram praticamente juntas. E em 2003, em junho de 2003, nós desvinculamos e criamos uma superintendência aqui no Espírito Santo, porque nós ficávamos vinculados a Minas e Espírito Santo. Já foi Bahia, Minas e Espírito Santo. Depois Bahia separou, ficou Minas e Espírito Santo. Então, hoje a superintendência está em Colatina e nós temos aqui escritório em Vitória. No estado temos 5 agências: Linhares, Colatina, São Mateus, Nova Venécia e Pinheiros. E estamos em vias, em estudo, para abrir uma agência em Aracruz. O banco atua desde a gente diz assim, a gente atua do parafuso ao avião, ao foguete. A gente financia obras de infraestrutura, financia portos, vamos financiar agora com o governo do estado estradas, recuperação. Estamos entrando nesse segmento. A gente financia grande empresa, média empresa, micro e pequena empresa, produtores rurais de todos os portes, e a gente atua onde ninguém vai, que a gente tem um programa que é o Crédito Amigo, que é o microcrédito urbano orientado, e a gente tem o Agro Amigo, que é o microcrédito rural orientado. O microcrédito urbano orientado, a gente tem a perspectiva de descer para todo o estado, porque ele não é de recurso do FNE. Então a gente poderia descer e ter um projeto para se expandir a partir do segundo semestre. E aí a gente vai lá no microcrédito urbano, Crédito Amigo, a gente é o maior da América Latina. Uau. O maior programa de microcrédito da América Latina. E assim, realmente transforma as pessoas, porque você cria até uma cidadania bancária. Pessoas que não têm acesso a banco. Aqui a gente vê, mas vê menos. Mas no Nordeste você vê pessoas, né? Mas aqui a gente vê também. E assim, eu gosto até quando tem alguns eventos de ver e peço ao pessoal do Crédito ou do Agro, amigo, que tragam pessoas
oriundos desses programas, para darem o testemunho, que são emocionantes. Você vê pessoas que não tinha nem condição de entrar no banco, e ali começa, porque você pode começar pegando R$100, limitado a 21 mil. Aí começa e vai girando, e vai... essas pessoas são orientadas também a ter uma formalização das contas. Então é um programa, e no mais, assim, todos os outros segmentos a gente faz tudo pro rural. A atuação do banco, pelo que eu entendi, ela respeita a região da Sudene para uso do Fundo do Nordeste. Isso, do Fundo Constitucional. Porém, a atuação do banco pode ser ampliada quando não for usar esse fundo, né? Operações de câmbio, operações de crédito comercial, a gente pode atuar fora da área do Sudene. Perfeito. Falando aí de linhas de crédito, você citou Crédito Amigo, Agro Amigo. Quais são as principais linhas de crédito disponíveis hoje para os pequenos negócios? Eu acredito que deva haver alguma coisa específica para mulheres, potenciais empresários, pessoas que ainda não têm um CNPJ, mas de repente já têm um empreendimento em operação, negócios de impacto social. Conta mais sobre isso, superintendente, por favor. O Banco do Nordeste, ele tem esse diferencial de quanto menor o porte, menor a taxa. Todo o mercado pratica o contrário. Quanto maior o porte, menor a taxa. A gente, o banco, por questão de desenvolvimento e de ser um banco público, a gente faz o contrário. E outra, para esses portes não faltam recursos. A gente tem prioritariamente que aplicar 62% dos recursos no portes prioritários, que vão até 16 milhões de faturamento anual. Nós atuamos com linhas de giro, que a gente chama de FNA Giro. Nós temos linhas que começam de 6,7 ao ano, que é uma taxa assim, muito atrativa. Nós temos investimento sendo para a empresa que está abrindo ou empresa que já existe. O mercado não costuma financiar, a gente vê, o mercado não costuma financiar a empresa em implantação. Verdade. A gente financia. Lógico que você vai analisar os riscos, né? Obviamente. Toda instituição bancária precisa, né? O banco precisa analisar, mas a gente faz empresas. Nós temos taxas diferenciadas a prazos para empresas que são comandadas por mulheres. Legal. Temos taxas também diferenciadas na agricultura familiar para mulheres. As mulheres pegam um valor e o companheiro pega outro, mas o valor maior é da mulher. Até também para inovação, nós temos taxas de prazos maiores e valores maiores, percentual financiado maiores, né? MPE a gente pode financiar até 100% do empreendimento. A gente pode ir praticamente, né, observando essas questões de garantias. Mas assim, aonde a gente atua, nós somos o banco dos investimentos rurais. Aonde a gente atua, a gente tem 56% dos investimentos rurais, tendo em torno de 7% a 8% da malha bancária. A gente tem 35% dos créditos de MPE, e a gente tem 70% praticamente do crédito de longo prazo. Claramente um banco que tem uma oferta diferenciada para alcançar tudo que vocês estão alcançando. Tem que ter, né, Patrícia, um approach ali, tem que ofertar para a MPE Capixaba algo que supra a dor da MPE Capixaba, correto? Exatamente. Assim, o Banco do Nordeste, em sua essência, é exatamente para o desenvolvimento regional.
desenvolvimento territorial, aonde esses municípios, atendendo exatamente a base da pirâmide, trazendo e oportunizando. A gente até já conversou sobre isso aqui. Falar de crédito não é só o financiamento, né, ou só o empréstimo. A gente está falando desde inclusão financeira, inclusão bancária, para que todo o potencial empreendedor, para que essas pessoas possam se desenvolver. E o mais importante é que o Banco do Nordeste tem isso já na sua essência. Então, contribui muito, né? Esse casamento Sebrae e o Banco do Nordeste, ele é muito bom, porque os dois têm o mesmo propósito, que é desenvolver esses territórios por meio das vocações que eles já possuem e trazer exatamente esse desenvolvimento econômico para a geração de renda e emprego nesses municípios. Perfeito. Gente, eu vou quebrar um pouco aqui a nossa formalidade. O superintendente falou sobre uma porcentagem, 62%, citou algumas coisas, mas eu quero saber o seguinte, superintendente. Existe um volume de crédito específico para ser aplicado no Espírito Santo, nas MPS capixabas, no ano 2025? 95 milhões. 95 milhões em 2025? Sim. Mas esse valor pode aumentar. Na realidade, é assim, nós temos de FNE, estou falando 95 milhões de FNE. Perfeito. Nós temos aí 1 bilhão e 100. Nós tínhamos 700 milhões no ano passado e conseguimos elevar isso 0,5% do orçamento, chegamos a 1 bilhão e 100. Desse recurso, 95 está orçado para a MPE. Mas, como eu disse, crédito prioritário a gente não tem limite. Então, se a gente conseguir mais operações, a gente tira das maiores Encaixa ou pede mais mais recursos. Não, deixa eu só esclarecer aqui para você, empreendedor capixaba, que está aí, tem uma empresa sediada na região da Sudene, tá? Olha só, nosso superintendente, Lourenço de Oliveira, acabou de falar que tem 95 milhões de reais disponíveis para empréstimo para as empresas capixabas em 2025. Superintendente, se eu estiver falando besteira, o senhor me corrige, mas é isso. Tem 95 milhões na mesa, basta o microempreendedor capixaba ir lá buscar informações, ouvir nosso podcast, procurar o Sebrae mais próximo, procurar o agente de crédito, procurar a agência, se tiver na sua cidade, a agência do Banco do Nordeste. Se não tiver, não tem problema, a gente vai deixar os telefones de contatos deles aqui. Agora, galera, tem dinheiro na mesa. Se você quer ampliar seu negócio, se você quer começar, pelo que eu entendi aqui, tem crédito para quem quer começar, coisa rara no mercado. Óbvio, pessoal, não estamos falando que o dinheiro está aqui, pega quem quer. Pega quem consegue garantir que vai conseguir pagar. Como a Paty falou, relacionamento com o banco é um relacionamento. E assim como todo relacionamento, tem que ter regras básicas, um acordo de convivência bacaninha. E para um banco é a certeza de que ele vai te emprestar e ele vai receber de volta, porque o banco vive disso também, né? Muito legal, é muito dinheiro, hein, Paty? É muito dinheiro. Assim, na realidade, a gente, como Sebrae também, a gente tem o fundo de aval da micro e pequena empresa. E nesse valor que o Lourenço traz para a gente, realmente é um valor bem significativo, ele contribui diretamente no desenvolvimento do Estado, dessa região norte, que a gente sabe dos desafios que ali apresentam. Então, assim, o Sebrae, além disso tudo, está nesse parceiro aí, com um fundo de aval, garantindo até 80% das garantias necessárias para os recursos e as linhas necessárias do Banco do Nordeste. E quando esse empreendimento for dirigido por mulher, seja sócio proprietária ou administradora dessa empresa, também o FAMP garante até 100% das garantias. Então, assim, eu acho que a oportunidade para o empresário capixaba é o que não está faltando. Falta planejamento, falta assertividade, e o Sebrae está aqui exatamente para contribuir com isso. É isso. Vocês citaram o FAMP, pessoal, mas eu queria dar uma explicação um pouco mais detalhada para quem estiver ouvindo. Seguinte, explica pra gente, Patrícia, o que é o FAMP? O que é esse fundo de aval? Porque muitas vezes a gente fala assim, como eu ouvi em outros momentos, é um banco de desenvolvimento, como o Bandes é. Mas o que é? Às vezes a pessoa comum não entende. O que é um fundo o que é o FNE? Às vezes é um linguajar do meio, mas que a gente está por fora, às vezes não entende. O que é o FAMP? Então vamos começar pelo FAMP. Como eu disse, a gente tem a questão da Lei Geral
é o artigo 47, que fala sobre a melhoria do ambiente de acesso a crédito para os pequenos negócios. É o tratamento diferenciado. Diante disso, o SEBRAE constituiu um fundo onde instituições financeiras, agências de desenvolvimento, cooperativas de crédito se associam a esse fundo. Para quê? Para que o SEBRAE possa se tornar como uma avalista dessa ação, uma avalista dessa relação contratual, desse financiamento. Então, o FAMP é isso, é garantir a operação de crédito. O banco, ele vai exigir garantias. Então, se você vai pegar 100 mil, ele vai exigir um valor de garantia daquela operação. Para quê? Não é que o banco tem interesse de executar essa garantia de forma nenhuma, mas aí, às vezes, um pequeno empresário não tem esse recurso, não tem um imóvel para dar em garantia, não tem outras coisas para dar em garantia que o banco vai exigir. O SEBRAE, então, tem um compromisso com o desenvolvimento do pequeno negócio, faz essa garantia de 80%. O SEBRAE vira a garantia do micro e pequeno empreendedor. Perfeito. E com isso, o banco, sabendo da nossa marca, sabendo da estrutura desse fundo, proporciona para o pequeno negócio taxas de juros diferenciadas, tratamentos diferenciados. Então, é bem um ciclo que acontece nessa parceria. O Banco do Nordeste tem atuado fortemente com a gente na ampliação desse fundo, porque assim como as pessoas precisam conhecer o Banco do Nordeste, as pessoas precisam conhecer sobre o FAMP. Então, isso tudo é o planejamento, é a informação que a gente sempre comenta. Então, esse fundo está disponível, a gente também tem uma métrica e um número de alcançar até o final de 2026, 30 bilhões de reais investido em desenvolvimento dos pequenos negócios, com essas instituições financeiras parceiras, incluindo o Banco do Nordeste. O Banco do Nordeste, dentro desses 95 milhões, a gente tem uma parte deles com o FAMP. Então, assim, o SEBRAE e a instituição financeira Banco do Nordeste, desenvolvimento dessa região que tanto precisa. Então eu vou repetir para você, microempreendedor capixaba que tá ali na região da Sudene para cima, tá? Ó, tem 95 milhões na mesa. Se você não acha que tem garantias para acessar esse crédito, você pode ir até o Banco do Nordeste e buscar saber mais sobre o FAMP, que é uma linha de crédito onde o SEBRAE dá a garantia ao banco, o SEBRAE tem a parceria com o Banco do Nordeste. Tendo essa garantia, o banco vai se sentir mais seguro de te emprestar esse recurso e é um ciclo virtuoso, eu diria, complementando o que você falou, porque aí você vai acessar o crédito, você vai aplicar no seu negócio, você vai aumentar a sua produtividade, você vai conseguir vender mais, isso vai tirar mais caixa, daqui a pouco você vai querer crescer e você vai criar uma estratégia, um plano de crescimento e você vai acessar mais crédito junto ao Banco do Nordeste, que vai te dar mais crédito com uma boa taxa e assim se cria esse ciclo até que você expanda cada vez mais a sua empresa. Exatamente. Dinheiro na mesa tem, só que ele não está livre. Ele tem que ser captado por quem está minimamente estruturado. E é isso que eles tanto estão falando de buscar informação, tá, pessoal? Agora, olha só, falamos um pouquinho. Quais são os principais erros que a pessoa comete? A gente está falando que, às vezes, o cara quer dinheiro, mas não tem garantia. Às vezes, ele nem sabia que ele precisava de garantia. Esse é o erro mais comum? Existem outros erros comuns que os empresários cometem ao tentar acessar crédito? Bom, pelo SEBRAE, a gente percebe, muitas vezes, que as pessoas não têm sucesso no acesso a crédito. Primeiro, porque a questão do vínculo e o relacionamento com a instituição financeira. E entender também que, em qualquer momento, ele está dentro também de um sistema nacional financeiro. Então, todas as informações de sua pontualidade, do seu pagamento, isso vai influenciar na nota que se chama score, né? Trazendo aí um esclarecimento. Esse score, muitas das vezes, não tem um mínimo, que é o quê? Ele tem uma nota desse relacionamento com o sistema financeiro que não favorece para que ele acesse todas as condições. Então, assim, é importante o empresário buscar, dentro das suas possibilidades, sempre se planejar, fazer a organização do seu fluxo de caixa, pagar as contas em dias, porque isso também favorece o crédito. Um outro erro muito comum é fazer todas as operações da sua empresa na conta particular. Você misturar as contas pessoas jurídicas com pessoa física. Porque quando o banco vai fazer a análise de crédito, ele vai olhar para o CNPJ. Ele não vai olhar, ele olha também para o CPF, o seu relacionamento com o sócio. Mas o maior analisado ali é o CNPJ. Então, quando o empresário faz a mistura das suas contas pessoais com as contas da pessoa jurídica, isso afeta a sua análise e também pode ser um dificultador. Então, eu acho que isso também é um grande erro. Outra coisa é a questão das documentações. É importante que o empresário tenha toda a sua documentação da sua empresa em dia, seus débitos estaduais, com os impostos estaduais, impostos municipais, tudo isso influencia.
Também as legislações aplicadas para cada tipo de negócio. Então, às vezes vai precisar de uma certidão, vai precisar de uma licença. Isso também o empresário precisa buscar. Então, o planejamento, a gente volta, né? O planejamento é muito importante. Para quê? Para que o empresário faça um bom investimento. O crédito também é um investimento. Então, assim, ele possa acessar o crédito, ele possa aplicar naquilo que ele planejou, para que ele possa ter os retornos que ele está ali desenhando. E o planejamento faz com que a pessoa se prepare. Não finaliza o risco, né? Ele não mitiga o risco. Ele vai contribuir para você ter os riscos ali amenizados. Eu tô aprendendo sobre crédito, superintendente. Você sabe o que eu tenho aprendido? Que às vezes a gente tem a cultura do crédito do desespero. É quando falta no caixa que o cara vai buscar. E a visão tem que ser oposta. É a visão, sua empresa tá saudável financeiramente? Legal, talvez esteja na hora de crescer. E é aí, na hora de crescer, e quando você tá saudável financeiramente, é a melhor hora de você pegar crédito. Por quê? Você vai pegar de forma saudável, planejada, estruturada. Você vai conseguir buscar um Banco do Nordeste com uma taxa maneira, top, possível de ser paga, dando as condições necessárias de segurança ao banco. Então, assim, mais uma vez a gente volta, pessoal, planejar, estruturar. Não é um dia acordar, um dia falar, acho que eu tô precisando de crédito. Ainda mais se você embola suas contas de pessoa física com as suas contas de pessoa jurídica. E quando você faz essa procura pelo crédito do desespero, né? O que eu vou fazer? Ele é um crédito mais caro. Sem dúvida. Porque, assim... Tudo que é no desespero é mais caro. É mais caro, exatamente. Então, a gente tem essa máxima do planejamento exatamente por isso. Perfeito. Isso eu identifiquei muito na vida quando era gerente de relacionamento, que visitava as empresas, ficava ali. Quando você toma um crédito planejado, eu vou investir, eu vou comprar uma máquina. Então, aquilo vai me trazer um retorno. Várias vezes, quando eu visitava os clientes, às vezes tinha alguém que queria fazer um negócio bonito, aquela coisa. Aí eu sempre fazia a pergunta, quanto é que você acha que você vai ganhar mais com isso? De repente você tem um restaurante, eu tive casos, né? Bastante casos. Às vezes o cara tinha um restaurante numa feira, aí se ele, não, vou botar um ar-condicionado, vou fechar. Mas aquilo, ele inibe o cliente dele. Então, assim, esse planejamento está até no estudo do mercado, na capacidade de assumir uma dívida, quanto eu posso assumir. Então, por exemplo, há uma grande diferença de uma taxa de longo prazo, que é muito menor, e ela adequa a sua capacidade de pagamento. Você vai pegar uma dívida para comprar uma máquina ou para construir um imóvel com 2 anos de carência, com 12 anos para pagar, dependendo, chegando até 15. Diferente daquele cara que às vezes, eu quero construir, pega um capital de giro para pagar com 36 meses. Vai Isso eu identifiquei, todos identificam, muitas vezes, porque aí quer fazer. Não quero, uns até com uma certa arrogância, não preciso de dinheiro de banco. Mas quando vai precisar, chega assim, com o joelho morto já, né? E aí é obrigado a aceitar tudo, mas não. O maior desafio aí para as pequenas empresas é isso, essa mentalidade de planejar, de se organizar. Todas elas, até nas crises, a gente vê. Quem é organizado na crise se fortalece. Perfeito. Eu queria entrar, antes da gente ir para os encerramentos, eu queria saber um pouquinho mais sobre o Crédito Amigo, né? Quais são as condições desse financiamento, como que funcionam os valores, prazos, taxas, se tem que ter CNPJ, se pode não ter CNPJ. Detalha pra gente, superintendente, por favor. O Crédito Amigo, ele foi baseado até numa experiência no Banco de Bangladesh, que o cara foi até prêmio Nobel de Economia. É uma experiência muito exitosa e, assim, ele orienta as pessoas, geralmente inicialmente é um crédito grupal, no mínimo 3 pessoas, onde tem um líder ali, mas assim, não quer dizer, nós 3. Eu tenho um comércio, uma lanchonetezinha. Patrícia tem uma loja de moda, de roupa. E você tem
uma coisa de prestação de serviço. Aí a gente junta, a gente conversa e diz, olha, nós queremos um recurso. Aí vai um agente do Crédito Amigo, visita, vê o nosso nível de organização, como é que tá, dá algumas... E aí, vamos supor, Patrícia vai ser a líder. Ela que vai ser responsável por pegar o recurso aqui da gente. Eu peguei 5 mil, ela pegou 10, você pegou 15. Aí, quando for pagar, ela recolhe a gente e faz esse pagamento. A gente tem operações também de giro e operações de investimento. Pode iniciar com R$100 e é limitado a R$21.000. São operações de giro, são operações curtas, de 6 meses, que assim, você pegou, girou, pagou, vai pegando novamente, vai fazendo esse grupo. É um fomentador. É um fomentador. Eu só quero fazer um parênteses aqui para você que está ouvindo isso até o dia 31 de maio. Acabou de rolar a Semana do MEI. E na Semana do MEI a gente teve a presença do Rick Chester, uma figura muito famosa e ficou aí nacionalmente conhecido como o Rapaz da Água. E ele deu uma aula uma vez e bombou por causa desse vídeo, que ele falava bem assim, pega R$10 emprestado, compra não sei quantas águas, compra um isoporzinho. Ele dava o mecanismo de você... Quando você recolher aqui, você paga quem te emprestou, pega o que você teve de lucro líquido, compra mais água, e ele mostrava num videozinho bem curto isso que você está falando. É o início da engrenagem, né, superintendente? Às vezes a gente pode achar assim, R$100 é um crédito muito pequeno. Pessoal, a gente nunca sabe da realidade do outro. E às vezes tudo que aquele pipoqueiro está precisando é renovar a panela, é comprar um insumo mais bacana. Exatamente. E é aquilo ali que vai fazer ele ter aquilo, ele vai vender mais pipoca porque ele conseguiu uma panelinha maior. Ele começa na panela, daqui a pouco ele está trocando um carrinho. É isso. Daqui a pouco ele já está uniformizado, né, superintendente? Então, assim, eu acho que a gente não pode... E te digo mais, 100 pode parecer pouco, e agora, para mim, 21 mil parece muito, porque a gente sabe que a instituição bancária, para oferecer 21 mil de crédito, ela tem que estar segura dessa ação, né, superintendente? Então, o microcrédito, ele é para isso, exatamente pegar essa pessoa pequenininha que precisa comprar a panela, a pessoa que precisa comprar uma máquina de costura, e o Crédito Amigo é um programa que tem mudado vidas, como a gente começou falando aqui nesse podcast. A gente traz grandes condições para exatamente quem é pequenininho. E igual você falou, às vezes R$100 é muito pouco para mim, mas vai transformar aquela vida. E o que é muito interessante, o Crédito Amigo, em função de ser créditos pequenos, ele também tem uma inadimplência muito baixa. Porque a pessoa utiliza aquele recurso, compra a máquina ali de costura, já paga o financiamento, que não deixa de ser um financiamento, né? Mesmo com valor pequeno, paga e já está pegando o outro. E isso gira a economia de uma forma muito interessante nos municípios. E se a gente pensar na região norte, a gente está falando da pessoa do Beiju, nós estamos falando das mulheres ali, né? Do Beiju de Conceição da Barra, nós estamos falando da parte de moda ali em São Gabriel da Palha, manicure. Então, a gente estimula toda a cadeia produtiva desses municípios por meio também do Crédito Amigo. Muito legal. Tem que ter CNPJ? Não. Não tem que ter. A diferença dos outros microcréditos aí é que o Crédito Amigo não precisa de CNPJ. Que mesmo legal. Você sendo MEI, às vezes você toma como uma pessoa física. Que legal, cara. Mas a gente é sempre bom... O Crédito Amigo, ele é uma abertura de portas, né? Então, tá ali começando. A ideia do Crédito Amigo também é sair da informalidade. É para tirar a pessoa da informalidade. Então, assim, a pessoa começa e a gente, como Sebrae, também dá esse apoio para o potencial empreendedor, para o empresário ali, e para que ele venha se caminhar para a sua formalização. E aí a gente volta lá, um dos erros. A pessoa tem que ter a conta da pessoa jurídica, né? Sim. E aí, quando ela vai crescendo, ela abre essa conta no Banco do Nordeste, ela já vai ter condições de pegar créditos mais robustos e créditos para desenvolver melhor o seu empreendimento. Então, o Crédito Amigo é uma porta, né? De entrada. De entrada e faz um caminho aí para o desenvolvimento do negócio. Nós temos vários clientes, tem clientes aí lá na Bahia mesmo que começou com o Crédito Amigo e hoje tem atacadão. Eu tenho cliente aqui no Espírito Santo que começou com o Agro Amigo, hoje é até 20 mil, mas na época era menor. E hoje toma 20 milhões.
Mas a ideia é essa, né? A gente que visa fomentar o empreendedorismo, fomentar os negócios, fomentar o desenvolvimento regional e local, a gente quer que o cara pegue 100, pague os 100, volte para pegar 250, Exato. pague os 250 e veja a instituição financeira não como muitos veem, um monstro que quer tirar. Não, cara, eles têm interesse no seu sucesso. Com certeza. O banco vive do seu sucesso. Então, se deu certo para você e você volta e pega mais, se você tá pegando 1.000 hoje, amanhã você tá pegando 1 milhão, o banco tá feliz da vida, o Sebrae tá feliz da vida, tá todo mundo feliz da vida. Vale lembrar que é uma cadeia produtiva, pessoal. Se você tá pegando mais crédito, provavelmente você tá investindo mais. Se você tá investindo mais, você tá gerando mais emprego, mais renda. Muitos desses empreendimentos respondem por várias famílias, por trás de um empreendimento. Quantas famílias não tem, né? Então, eu acho que é um trabalho social, né, Patrícia? Eu acho que cada um está cumprindo o seu papel, né? O Sebrae, como fomentador do empreendedorismo, todo esse arcabouço de soluções que nós temos, o Banco do Nordeste também fazendo o seu papel. Eu acho que, assim, os motivos pelos quais nós existimos, a gente cumpre quando a gente vê esse caso de sucesso. A pessoa que pegou R$1.000 e depois já está pegando 1 milhão. Provavelmente, ela já cresceu, ela já empregou várias famílias, ela gerou a própria economia local, né, comprando ali do pequeno negócio. Então, é um comprando do outro e fazendo esse ciclo produtivo cada vez maior. E aí a gente está fazendo o nosso propósito, né? Desenvolvendo cada município, cada região, conforme a sua vocação, conforme a sua potencialidade, para que cresça e gere renda e emprego. Essa é a função também nossa. Superintendente Lourenço, quero pegar o Crédito Amigo. Como é que eu faço? A quem eu procuro? Que telefone que eu ligo? Que site que eu acesso? Você pode procurar essas agências de Colatina, Nova Venécia, Linhares, São Mateus e Pinheiros. Além disso, nós estamos abrindo novos postos em Baixo Guandu, Pancas e Barra de São Francisco, postos do Crédito Amigo, e Aracruz também, vamos estar abrindo já postos, e podem ir nos postos do Crédito Amigo, procurar, lá vai ter um agente de crédito que vai visitar o cliente no local do empreendimento dele. Massa. E aí vai explicar a metodologia do Crédito Amigo, ajudar na formação de grupos, e ajudar nesse acesso ao crédito. Perfeito. Patrícia, e o Sebrae? Como é que o Sebrae faz para contribuir nesse sentido? Bom, o Sebrae tem várias soluções hoje dentro do seu portfólio, gratuitos e alguns pagos, mas hoje a gente também disponibiliza uma ferramenta muito bacana. Ela é autoinstrutiva, que se chama Planejadora Sebrae. O site é www.planejadorasebrae.com.br. Ali o empresário pode fazer ali toda a sua medição, esse planejamento para acessar o crédito. Nós também temos na plataforma da consultoria do Sebrae online, profissionais disponíveis que auxiliam ele neste preenchimento, se ele quiser. Então, assim, o Sebrae está atuando tanto no pré-crédito, antes da decisão do crédito, no momento em que ele decide crédito, na parceria com o Banco do Nordeste, por meio do FAMP, e também no pós-crédito. No momento em que o cliente utiliza o FAMP, ele tem todo um arcabouço de soluções gratuitas para ele durante todo o período do seu financiamento, para que ele não fique inadimplente, para que ele faça a gestão do seu negócio da melhor forma. Perfeito. Então, tem dinheiro na mesa, tem consultoria gratuita para você acessar crédito de forma consciente, tem Banco do Nordeste na região da Sudene do Estado do Espírito Santo aplicando o FNE, e para onde não tem, sem ser com a aplicação do FNE, taxas diferenciadas, taxa invertida, quanto menor a empresa, mais baixa a taxa, diferente de outras instituições. E é isso, pessoal. Se você tem interesse em acessar crédito, faça de maneira consciente. Busque o Sebrae. Boa parte dos nossos atendimentos, nossos serviços são gratuitos. Algumas coisas mais elaboradas são sim pagas, mas eu te garanto que vão fazer a diferença na hora de você acessar o crédito com segurança, com saúde financeira e vendo a instituição bancária como um parceiro de crescimento seu, tá? Eu queria agradecer aqui mais uma vez a presença de
Lourenço de Oliveira, o superintendente estadual do Banco do Nordeste aqui no Espírito Santo, da nossa querida Patrícia Queiroz Fontes, analista, gestora do programa Conexão Financeira. Muito obrigado a presença de vocês, pessoal. O Sebrae está também, 7 dias por semana, 24 horas ali por meio do nosso 0800 570 0800, também pelo nosso site www.es.sebrae.com.br, aqui com várias soluções para que você possa crescer da melhor forma e acessar o crédito também da melhor maneira e você venha crescer, desenvolver o seu negócio. Obrigado, superintendente. Eu que agradeço e também o banco, também nós estamos, essas 5 agências aqui no estado, também temos uma forma de acessar pela internet para saber mais, que é o www.bnb.gov.br. E assim, já era bom, com essa parceria aí com o Sebrae, ficou muito mais fácil, porque você vai diminuir um grande gargalo, que é a questão de garantia. A gente espera fomentar juntos, superintendente, muito a economia capixaba, desenvolver cada sua região ali. Nosso propósito é fomentar o empreendedorismo, desenvolver as regiões através das suas vocações, mas mais do que tudo, gerar transformação no território, transformação social, local. Quanto mais empresas, mais imposto é gerado, mais é feito pela população, mais emprego existe. É um ciclo virtuoso do início ao fim. Agradeço a participação dos nossos colegas. Queria lembrar você o que a Paty já falou, precisando do Sebrae, não deixe de ligar pra gente, 24 horas por dia, 7 dias por semana, 0800 570 0800. Passe numa agência mais próxima de você. Quem sabe a sala do empreendedor do seu município também pode te dar um atendimento inicial. Não deixe de nos acessar também via o site es.sebrae.com.br. A gente segue à disposição de vocês e até o próximo episódio dos podcasts Sebrae On. Até lá!